Glória a Deus, eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês tomaram café, irmão? Graça e paz, irmão. Pastor, falando sobre a necessidade de sermos guiados, sensíveis ao Espírito de Deus, e de fato esta era uma das marcas mais relevantes da igreja, principalmente no primeiro século, uma igreja totalmente entregue à direção e à sensibilidade do Espírito Santo. Em Atos capítulo 16, nós percebemos a vontade de Paulo com a sua comitiva de ir acessar a Ásia para a proclamação do Evangelho. E ali acontece algo interessante, pois o Espírito Santo proíbe-os de ir à Ásia. E parece incoerente e contraditório, pois em Marcos capítulo 16, versículo de número 15, a ordem direta de Jesus aos seus discípulos era que eles fossem a todo o mundo para proclamarem o Evangelho. Mas ali há uma explicação e outra hora eu venho explicar sobre essa questão. E eles saem dali e vai para Mísia, de Mísia eles tentam irem para Bitínia e novamente o Espírito Santo impede-os de acessar aquela localidade. E então Paulo tem uma visão, onde um varão se apresentava nesta visão, os chamando a atravessarem a Macedônia para pregarem o Evangelho, e ali eles proclamaram o Evangelho na Europa. E, pasme vocês, o capítulo 16 é a origem do Evangelho ter chegado no Brasil. Por causa da existência do capítulo 16 de Atos, é que nós hoje estamos aqui, transformados pela palavra, cheios de Deus e cheios de alegria, de convicção, de certeza e de gratidão, reunidos como parte do corpo de Cristo, para juntos prestarmos ao Senhor um culto racional. Falando sobre a sensibilidade do Espírito Santo, eu me lembro que, certa vez, o Senhor me despertou pela madrugada, aproximadamente 2h15 da manhã, e sinalizando o bairro do Itagaçaba, de onde eu saí. E eu, entendendo pelo Espírito a vontade de Deus para aquele momento, me aprontei e fui, peguei o carro e fui. E o Senhor foi sinalizando claramente cada rua, cada lugar onde eu precisava entrar, e até que acessei a parte do morro do Itagaçaba, aqueles das torres. E na escadinha eu encontrei 2 jovens que eu conhecia e que em um passado entrevado já tínhamos aprontado algumas. Então o Espírito me sinalizou para parar ali e proclamar aquilo que ele estava ministrando ao meu coração. E eu, quando desci do carro, comecei a pregar para aqueles 2 jovens. Um chorava copiosamente, incessantemente, até soluçar. E depois de conseguir, há uns 20, quase meia hora depois, sossegar os ânimos, eu perguntei: por que você está assim? Ele disse: agora eu sei que Deus existe, pois eu havia brigado com toda a minha família, estava subindo em direção àquela torre, e subiria lá, e de lá eu pularia e daria cabo à minha vida. Mas eu percebo agora que Deus me ama, e eu estou voltando para casa
para reconciliar com a minha família. A necessidade que temos como igreja de sermos de fato cheios do Espírito Santo, e à medida que somos cheios, somos guiados, pois Paulo, em Romanos capítulo de número 8, ele nos revela uma marca dos filhos de Deus, e estes são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu tinha muitas mensagens, aqueles que ministram sabem, há ocasiões em que no ato do convite se dá a revelação da vontade de Deus de acordo com a sua mensagem. Porém, há momentos que o que paira, o que toma o nosso coração é o conflito, onde de 5 em 5 minutos a mensagem nova vai brotando. E quando eu fui convidado para esta oportunidade, tomou meu coração João capítulo 3 e João capítulo 4, onde ali revelam o imensurável amor de Deus, compreendendo os extremos da sociedade. Em João capítulo de número 3, o amor de Deus acessa o coração de um homem da alta sociedade. O nome dele, Nicodemos, aquele que era membro do STJ, o Supremo Tribunal dos Judeus. Um homem prestigiado, respeitado, de muita aquisição financeira, de prestígio, e lá estava o amor de Deus, por meio de Jesus, tentando alcançá-lo, trazê-lo para perto, resgatá-lo, salvá-lo, redimi-lo. Mas em João capítulo de número 4, existe a revelação de um outro extremo da sociedade, onde Jesus, à beira do poço de Jacó, está acessando a uma mulher que fazia parte da baixa classe da sociedade. Uma mulher à par da sociedade, desrespeitada, desvalorizada, desonrada, desmoralizada, mas ali estava o amor de Deus também acessando o seu coração. Porque o amor de Deus, ele se revela aos extremos da sociedade. Ele não só deseja salvar pobres, ele não só deseja salvar desonrados, mas ele também deseja salvar ricos, ele deseja salvar prestigiados, porque o amor de Deus foi revelado em João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pouco tempo depois veio Atos capítulo de número 9 e até o tema da mensagem, e eu pretendo escrevê-la, a história de uma conversão, onde ali, a caminho de Damasco, Paulo, cheio de ódio, destilando morte, tentando continuar a obra contra a igreja, esqueceu de ouvir o conselho do seu mestre Gamaliel, que em um tribunal, quando Pedro e os apóstolos estavam sendo ali condenados, julgados, Gamaliel disse àquele tribunal: deixem eles darem continuidade, porque Teudas, porque Judas já apareceram também e arrebanharam algum grupo de pessoas, mas se reduziram a nada. Se for de Deus, prevalecerá. Mas se não for, será como eles. Agora, se for, vocês se acharão lutando contra o próprio Deus. E na revelação que Jesus dá a Paulo, é esta a frase que Jesus utiliza: duro é para ti lutar contra os meus agrilhões. Em uma contextualização para o dito popular, é como se Jesus estivesse dizendo a Paulo: duro é para você dar murro em ponta de faca, vai só se ferir e no final acabará se rendendo. Fazendo um link com Mateus capítulo 16, nós percebemos que para a conversão acontecer na vida de alguém, é necessário a revelação de quem Cristo é. Não adianta nós fazermos curso teológico e conhecermos de Gênesis a Apocalipse, se o Espírito não revelar de fato quem Cristo é. Esse alguém se tornará um especialista em religião, mas nunca um convertido real. Porque quando
Jesus leva os seus discípulos a Cesareia de Filipe e ali pergunta aos seus discípulos quem os homens dizem ser o Filho do Homem. E a resposta foi múltipla, onde revelava uma faceta divergente de entendimento de quem era Jesus. Uns diziam era Jeremias, outros era João Batista, outros era Elias, outro é um dos profetas. Aí Jesus disse: e vocês? Quem dizem ser o Filho do Homem? Pedro toma a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, não foi carne e nem sangue, não nasceu do seu entendimento, do seu intelecto, esta revelação, este entendimento. Mas então da onde veio Jesus? Veio do Pai que estás no céu. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Porque é só nós obtermos a revelação de quem Cristo é, Cristo revelará quem nós somos. Aleluia! Ou eu estava tentando falar sobre os três destinos distintos de Paulo revelado em Romanos capítulo 15, com um único objetivo, onde Paulo revela desejoso acessar Jerusalém. Para quê? Para, assim como ele estava em uma empreitada, passando pelas igrejas que ele havia fundado, e agora escrevendo a uma igreja que ele não havia fundado, para angariar fundos monetários, ofertas voluntárias, para reuni-las e entregar na igreja de Jerusalém, que estava passando uma dificuldade extraordinária, onde estavam passando até fome. E aí Paulo leva este conhecimento, esta necessidade da igreja de Jerusalém, às igrejas da Galácia, às igrejas da Macedônia, Corinto, e agora quer acessar os romanos, porque ele estava passando por ali. Ele passaria por Roma, pegaria o restante das ofertas e levaria para Jerusalém, com dois objetivos. Primeiro, para saciar a necessidade dos irmãos que serviam a Deus em Jerusalém. Segundo, para tapar uma lacuna existente na igreja, onde havia uma divisão, onde havia uma separação em um grupo judaizante e em um grupo gentílico. Então, Paulo, com estas ofertas de maior parte dos gentios, quer fazer com que construa-se uma ponte, onde eles passassem a enxergá-los como irmãos, os gentios como família, e recebendo a oferta talvez quebraria um pouco o coração endurecido do povo de Jerusalém. Ele também queria chegar em Roma para não só comunicar dons, mas também receber a comunicação dos dons daqueles que serviam a Deus em Roma. Ou seja, Paulo, este camarada da patente alta, que escreve 48% do Novo Testamento, um camarada que das suas penas, ou dos seus ditos, porque muitas vezes ele usou amanuenses, que eram escritores, escribas, que escreviam aquele que ditava a eles, como por exemplo aos romanos. Não é verdade, não é Paulo que escreve, Paulo dita e Tércio é que digita. Tércio é que escreve. Ele está demonstrando uma humildade existente em Cristo Jesus. Jesus foi quem disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Paulo estava convicto da presença de Cristo nele, até que escreveu em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado, não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. E se Cristo de fato vive nele, deve-se revelar as características e o caráter de Cristo. E um dos caráteres de Paulo era a humildade, mesmo sendo grande, mesmo sendo aquele que contribui para o evangelho, para o crescimento, para a expansão da igreja, aquele que contribui doutrinariamente. Hoje nós temos as doutrinas
para a igreja da Nova Aliança, escrita pelas cartas do apóstolo Paulo. E ele tem a humildade de descer ao chão da igreja de Roma e dizer: eu vou comunicar o que eu tenho, mas eu sei que vocês têm e pode comunicar comigo também. Aleluia! Então você tem algo de Deus para comunicar com alguém, porque ninguém é tão sábio que não possa aprender alguma coisa, e ninguém é tão leigo que não possa ensinar alguma coisa. Ambos de nós que estamos aqui temos algo para derramar na vida dos nossos irmãos, aleluia. Mateus capítulo 25 é um exemplo disso, onde o Senhor sai administrador e deixa os talentos, para um 5, para outro 2, para outro 1, ou seja, ninguém aqui não tem talento, pelo menos um você tem, aleluia, mas Deus espera que você não faça como aquele que recebeu um, enterre-o, e quando Jesus chegar, porque, irmãos, escute isso daqui, a volta de Cristo não é só distribuição de galardão. A volta de Cristo também é prestação de contas. Ele vai pedir, ele vai requerer conta de tudo aquilo que ele colocou nas tuas mãos. E a terceira via, destino de Paulo, era ir à Espanha. Ele mesmo disse, se eu não me engano, no capítulo 15, versículo 30 de Romanos, que ele não queria edificar sobre fundamentos construídos. Ele queria pregar em terrenos que ainda não havia recebido a Cristo. Porque hoje, muitas pessoas brigam, degladiam, se matam para pregar em lugares que dá visibilidade. Poucos são aqueles que querem acessar lugares onde Jesus ainda não é conhecido. Mas não é nenhuma dessas. Eu chamo a sua atenção para Jonas, capítulo de número 1. Vamos ler versículo 1 e 2 para ganharmos tempo. Jonas, profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Eu lembro-me de uma mensagem. Eu sou muito ruim em guardar datas, mas não tão ruim para memorizar. Eu lembro-me de uma mensagem do pastor José Carlos pela manhã, domingo pela manhã, onde ele chamava a nossa reflexão o compromisso que nós temos enquanto meditamos na palavra de Deus, de forma subjetiva, trazer todos aqueles acontecimentos sempre na primeira pessoa, se colocando no lugar dos personagens que nós estamos estudando. Mas é interessante que a maioria de nós somos ágeis e temos facilidades em nos assemelharmos a personagens de sucesso na Bíblia. Poucos são aqueles que, de forma sincera, observam os personagens controversos e se assemelham a eles. Quando nós olhamos para a história de José, logo, rapidamente, nos identificamos como ele. Sonhadores, fiéis, constantes. Poucos de nós temos a habilidade e a sinceridade de nos compararmos com os irmãos de José. Aqueles que vendem, aqueles que invejam, aqueles que desejam matar. Quando nós olhamos para a história de Davi, logo dizemos: eu sou Davi, o homem segundo o coração de Deus. Poucos de nós
temos a capacidade sincera de nos assemelharmos a Saul, aquele que, por causa do poder e da sua sedenta vaidade, passa por cima dos princípios da palavra de Deus e está mais comprometidos com os olhos dos homens do que com os olhos de Deus. Quando nós olhamos para Jesus ou os seus discípulos, nós queremos nos comparar com Pedro, mas Pedro convertido. Não aquele que desembanha a espada e arranca a orelha. Na verdade, ele queria arrancar a cabeça. Mas Malco foi um pouco ligeiro. Deixou a orelha no meio. E a orelha foi arrancada. Poucos de nós nos assemelhamos ou nos comparamos com Judas, o traidor, aquele que vende os seus irmãos por poucas moedas, aquele que trai às escondidas, aquele que é discípulo às claras, mas é traidor às escondidas. Eu não estou dizendo aqui, nem acusando absolutamente ninguém. Na verdade, esse papel a sua consciência deve fazer. E deve fazer não para estagnar, no sentido de que se eu sou assim como a Gabriela, né? Eu sou assim, morrer assim, vou viver assim. Não. Nós estamos em um processo, chamado pela palavra de Deus, santificação, onde Adão está sendo desconstruído e Cristo construído. À medida que avançamos no relacionamento com Deus e com o corpo de Cristo, Jesus espera de nós que cresçamos, que desenvolvamos. O capítulo 5 de Hebreus, a partir do versículo de número 11, está lá um alerta, um chamamento para uma reflexão, onde ele chama a atenção daqueles que, pelo tempo que tinham de cristianismo, já eram para serem mestres, mas ainda necessitavam de leites, ou seja, estagnaram. Jesus espera de nós o crescimento, o desenvolvimento. Se antes traímos, hoje nós não traímos mais. Se antes vendíamos, hoje não vendemos mais. E assim sucessivamente. Mas quando nos deparamos com a história do profeta Jonas, eu percebo que nós, às vezes, nos parecemos muito mais com Jonas do que nós pensamos. Porque Jonas é chamado a uma grande missão, de ir a uma cidade de aproximadamente 600 mil habitantes, para ali pregar, e com o desejo de Deus de que a mensagem fizesse sentido e convencessem aqueles homens daquela grande cidade e eles se entregassem ao arrependimento. E o que Jonas faz? Jonas toma um caminho totalmente oposto. Nínive para lá, aproximadamente 800 quilômetros de distância da Palestina. Ele pega a direção para lá, visando alcançar Tarsis, 4.000 quilômetros de distância, 5 vezes mais, desobedecendo diretamente a ordem de Deus. E quer ver que nós somos mais parecidos com Jonas do que nós pensávamos? A ordem de Cristo, o imperativo de Cristo aos seus discípulos é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem é discípulo? Levanta a mãozinha assim para me ver. Tem gente que não é discípulo. No final a gente vai fazer um apelo para você virar um discípulo. Quando eu levanto as minhas mãos, quando eu sou conscientizado de que eu sou discípulo de Jesus e não faço o que Ele manda, eu me assemelho a quem? Você já percebeu, irmão,
que muitas vezes nós ficamos tristes, cabisbaixos, porque o Senhor, pelo seu Espírito, sinaliza pessoas diariamente à nossa volta, para que levemos o Evangelho e nós nos acovardamos, às vezes tomados de timidez, nós fechamos em nós mesmos, e depois nós não sabemos o porquê estamos tristes. Já percebeu? Esses dias eu estava passando na Rua 8, e tinha uma senhora. Eu vi ela de longe, os carros passando, e ela com a bengalinha, esperando, e ninguém parava. Eu parei, ela passou. Pastor José Carlos, me deu um prazer, uma alegria enorme no espírito. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus, e todas as vezes que nós fazemos a vontade de Deus, o Espírito de Deus comunica ao nosso espírito, como se estivesse agradados de nós. Mas o contrário também é verdadeiro. Vamos entrar? Deus preparou o grande peixe para recalcular a rota de Jonas, porque nunca é tarde. E talvez Deus prepara esta mensagem nesta manhã para recalcular a sua rota também, te chamando a retornar. Você sabe o propósito grande que o Senhor compartilhou no seu espírito. Alguns aqui já há tempos que não exerce, que não faz o que foi chamado a fazer. E pelo tempo, parece que quanto mais passa, mais rígido nosso coração vai ficando, tornando-o insensível, e nós não percebemos mais a voz de Deus. Tem gente que quer ouvir a voz de Deus nas grandes obras, mas se não aprendeu a ouvi-lo nas pequenas, ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Estavam asfaltando a Rua 9, a rua de casa, e quando chegaram em frente de casa, e eu trabalho na frente da minha casa, o camarada falou, tira o carro para mim. Todo mundo estava colocando o carro na rua de cima. Na hora, o testemunho interior, deixa o carro na garagem. Aí eu, na garagem? Eles vão ficar aqui, eu vou ter que buscar as crianças a pé. Que fosse. Por não ter deixado, um prejuízo de R$400. Amassaram meu carro na rua de cima, eu não sei nem quem foi. São pequenas mensagens, pequenas comunicações que o Espírito está comunicando conosco, porque Ele é onisciente. Ele conhece o nosso amanhã. Aleluia. O Salmos de número 139, verso 16, Davi escreveu sobre a onisciência do Espírito de Deus, quando ele disse, antes de você, Marquinho, ser informe, você não tinha nem forma no ventre da sua mãe, o Senhor escreveu no seu livro todos os dias da sua vida, sem que um deles ainda existisse. E muitas vezes nós queremos escrever a nossa própria história, achando que somos bons autores. E cá para nós, não sabemos escrever. Não sabemos o que sucederá daqui 11:13. Mas Deus já sabe o desfecho da história. E se Ele tem uma história escrita já pronta para você, por que não vivê-la? Por que escrever a nossa própria história? Romanos 12, versículo de número 2, o apóstolo Paulo revela como é a vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. Eu tentei escrever a minha história. Passei diversas vezes na frente da morte. E da última, parei numa casa de recuperação. Envergonhado, humilhado, magro, com uma calça de moletom, com chinelo,
e minhas roupas dentro de 2 sacolas do dia. Na frente de um nada, onde só tinha mato, eu olhei para o céu e naquele dia eu percebi que não adiantava a oração. O que Deus esperava de mim era posicionamento. E nós vamos ver aqui na história de Jonas esta mesma verdade. Existem pessoas que vão morrer orando e não terão as suas vidas mudadas, porque Deus espera, antes da oração, posição, para que a oração faça sentido. Jonas foi chamado à coerência por um marinheiro pagão, quando, mostrando displicência dentro de um porão, onde toda a tripulação estava apavorado, cada um clamando ao seu Deus, e Jonas dormindo, o sono da indolência. E o marinheiro percebeu que ali não tinha algo e disse: levanta, clama ao seu Deus. E Jonas orou? Não orou. Mesmo porque a sua oração não faria efeito algum, porque Deus já havia dado uma missão. Entre a missão que Deus estabeleceu para mim e a oração que eu estabeleço para Ele, sempre o que ficará, o que permanecerá, é a sua vontade. Nós precisamos perceber, irmãos, algumas verdades no livro de Jonas, que não só revela uma mensagem acentuada de arrependimento, como também revela o grande e imensurável amor de Deus, como também a sua misericórdia, em oferecer aos pecadores a oportunidade de serem redimidos. Mas para que esta mensagem chegue a eles, é preciso profetas, que Deus se achegou para que este se achegue a eles. Escute isso daqui. Talvez se você eu não gostei da mensagem, não gostei de nada do que ele falou. Se você puder gravar uma coisa, grave esta. Antes de Nínive se arrepender, é necessário Jonas se arrepender. Antes de Nínive se entregar ao arrependimento, quem deve se arrepender é Jonas. Porque se Jonas não arrepende, 600.000 pessoas morrem destinadas à perdição eterna. Além de revelar a soberania de Deus, como por exemplo, nós vemos no livro de Jonas, Deus manda no vento, Deus manda no céu, Deus manda no mar, Deus manda na terra, Deus manda no grande peixe, Deus manda na boboreira, Deus manda no verme, e ambos obedecem à voz do Eterno. Mas quando Ele manda o profeta resiste à voz de Deus. Mas Deus sabe trazer o profeta de volta. Deus sabe trazer o profeta de volta. Eu lembro-me que no meu último desvio, me afundei novamente nas drogas, e achando que, como Jonas, estava distante de Deus, e Deus não me contemplava. Um sábado, depois de ter usado muita droga, fui terminar no campo, usando crack, havia chovido, eu atravessei o campo com a água na canela, com aquele fedor de esgoto, sujeitando a tudo isso na cegueira espiritual, fugindo de Deus, sofrendo, padecendo, e de frente com o campo tem a marmoraria.
e eles haviam trocado refletores novos. E a luz do refletor brilhava no fundo do campo e eu tentava me esconder atrás do calipeiro. 4 horas da manhã, totalmente tomado pelas drogas, uma voz bradou dentro de mim, dizendo: não adianta você se esconder da luz de fora, se eu já acendi uma luz aí dentro. Na hora, todo o efeito das drogas passaram. E o que sobrou foi 3 dias deprimido. Parando nessa casa de recuperação, fiquei meio-dia. Entrei 10 da manhã e saí 10 da noite. Tinha 32 internos. Eu conversei com os 32. Deus falou comigo 32 vezes. E naquele dia, diante daquela casa de recuperação, no meio do nada, eu olhei para o céu com um sentimento de desonra, de vergonha, mas imbuído a todos esses sentimentos, um sentimento de amor, onde eu entendia o Espírito revelando, através da humilhação, através da dor, através da desonra, o seu amor que me queria de volta. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! E para a honra e glória do Senhor, aqui estou para testemunhar que Deus é grande, que Deus ainda transforma. Aleluia! E veio a palavra do Senhor a Jonas. É Deus que vem, não é o homem que vai. Da outra vez que eu tive pregando aqui, há uns 2 domingos atrás, sobre Atos 1, de 1 a 8, eu até pensei em terminar a mensagem, porque ficou muitos pontos importantíssimos, relevantes, que pelo tempo eu não consegui desenvolver aqui, mas o Senhor sinalizou a Jonas. Mas lá, se você não ouviu, eu convido você a acessar o canal da igreja e a procurar a mensagem. Nós pontuamos aqui os problemas, que é a problemática do pecado existente na humanidade, que desfigura, que destrói a imagem e semelhança de Deus e que destitui o homem, separa o homem de Deus, tornando o homem incapaz de ir a Deus por si mesmo. Porque um dos significados do nome pecado, na palavra grega, hamartia, é errar o alvo, não atender um padrão estabelecido. E o padrão que Deus estabelece é o padrão que provém dele, é um padrão de perfeição. Quando o homem peca, o homem torna-se imperfeito. Logo, a imperfeição do homem não consegue conectar à perfeição de Deus. E por isso, ele se encontra reprovado diante de Deus. Para isso, este homem desesperadoramente precisa de um Salvador fora de si, porque dentro ele não consegue. E aí, quando diante deste problema, Deus, revelando o seu amor, envia o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E este morre na cruz, se identificando com a nossa humanidade, porque ele precisava ser homem para levar o homem a Deus, e porque ele precisava ser Deus para levar Deus aos homens. É a conexão perfeita de Deus Criador com a sua criação. Então agora em Cristo Jesus esse homem pode ser resgatado, redimido e levado de volta para Deus, para o seu Criador. Mas como o pecador vai conseguir saber do problema que ele se encontra e da solução provida por Deus? Por meio da igreja. Nós somos o meio pelo qual Deus utilizará para levar o evangelho a toda a criatura. Evangelho é boas notícias, irmão João. Mas para que a boa notícia faça sentido no coração do pecador, é preciso que ele entenda a má notícia.
Jesus disse em João capítulo 16, versículo 8, que quando o Espírito viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, para primeiro este pecador entender de fato a grandeza da obra remidora de Cristo Jesus, é preciso ele primeiro entender qual é o seu estado. Quando ele entende que ele não é nada, que ele é pó, que ele é barro, e um barro totalmente destruído por causa dos pecados, aí ele consegue olhar para Jesus e depender dele, se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus e ser salvo por meio de Cristo Jesus. Então, diante disso, o homem não consegue ir. É por isso que todas as vezes a expressão recorrente na palavra de Deus é: e veio ao profeta, como no caso, e veio a Jonas a palavra do Senhor. Porque em João capítulo de número 15, versículo de número 5, Jesus disse: sem mim, nada, absolutamente nada nós podemos fazer. Com seu patrão você faz na sua empresa, com seu pai você faz na sua casa, com sua mãe você faz na sua família, mas sem Jesus você não faz absolutamente nada no âmbito espiritual. E para se ter sucesso, eficácia no mundo espiritual, é preciso a consciência de que nós precisamos sermos tomados de Cristo Jesus e guiados pelo seu Espírito. Então, observe que esta é uma verdade que precisa ser latente. Se nós entendermos isso, que não é nós que fomos a Deus, mas é Deus que veio a nós. Aí alguém pode, pastor José Carlos, alguém pode indagar dizendo: mas Tiago escreve: achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. Mas ali ele está escrevendo para a igreja, não para pagão, não para pecador perdido, porque para pecador a linguagem é ide. Aleluia. Vou de novo, irmão, vou de novo. Para crente, crente já foi resgatado por Deus, então ele tem em Cristo Jesus acesso, ferramenta suficiente para ir a Deus, buscar a Deus, se submeter a Deus e ser cheio do Espírito Santo. Mas para pecador, não é ele que vem, é a igreja que vai, é você que vai até ele. Aleluia, aleluia. Que esta oportunidade, que esta manhã seja uma manhã de divisor de águas no entendimento de cada um de nós, para que não saiamos daqui apáticos a missões, que saímos daqui convictos de que eu tenho uma chamada. Você foi chamado para representar a Cristo e levá-lo aos pecadores que ainda não o conhecem. Jonas tem por nome, no seu significado, pomba. E pomba é um dos animais que refletem o objetivo da mensagem. Era utilizado no mundo antigo para de fato levar mensagens, principalmente nas guerras. Colocavam na sua pata cartas, e a pomba, porque é um dos únicos animais que tem uma memória extraordinária, que sabe o caminho, certo, não só de ir, mas de voltar também. Só que observe que Deus chama a pomba para entregar a mensagem, mas a pomba resolve voar para o seu desejo, para a sua vontade. E sabe aonde a pomba vai parar? Na gaiola. Porque todas as vezes que nós resolvermos viver a nossa própria vontade em detrimento da vontade de Deus, o que nos espera é uma prisão. Ao invés de Jonas estar voando e proclamando o Evangelho, agora ele está dentro do ventre de um grande peixe aprisionado. E Deus usa essa história, este momento, este acontecimento, para trazer Jonas de volta. Porque é dentro do ventre de um grande peixe que Jonas se arrepende,
que Jonas aceita, que Jonas resolve ser recalculado por Deus, a rota de Deus. E Jonas então vai ceder, perdendo a queda de braço, com o braço forte do Senhor. É como se fosse uma pedra fora, uma peça fora do quebra-cabeça. Todos aqui fomos chamados para uma obra específica. E todas as vezes que você resolver viver a sua em detrimento da de Deus, você viverá como uma peça fora do quebra-cabeça. Jonas é chamado para profeta, mas está reduzido ao ventre de um grande peixe. Eu lembro-me de Apocalipse capítulo 3, versículo 2, Bárbara. Jesus revelando a João, na ilha de Patmos, a mensagem à igreja de Sardes: eu conheço as suas obras. Tu tens fama de que vives, mas está morto. Tu tens fama de profeta, de pomba, né? Mas está enjaulado, engaiolado. Eu termino agora. Duas razões pelas quais eu vejo que Jonas desobedece de forma insensível a direção, a vontade direta de Deus. Primeiro, porque Jonas está tomado de um sentimento subjetivo e pessoal. Jonas está sendo enviado à capital da Síria. Os assírios foram um dos maiores inimigos do povo de Jonas. Um dos maiores, se não o maior inimigo na visão de truculência e violência. Porque estes não só se satisfazia em vencer o exército ou os exércitos inimigos, mas com requintes de crueldade, lançavam mão dos seus adversários e os matava pouco a pouco. Arrancavam nariz, arrancavam orelhas, arrancavam dedos, vazavam os olhos, arrancavam mãos, arrancavam braço e deixavam com que a morte pouco a pouco invadisse os seus inimigos. Possivelmente Jonas conhecia alguém, alguma família, ou até da sua própria família, de pessoas que foram assassinadas de forma cruel e violenta por estes que agora é o destino e o alvo do amor de Deus. Jonas não quer que Nínive, que os assírios se arrependam. Na verdade, Jonas quer é que eles sejam destruídos. E por causa desse sentimento pessoal, ele está em conflito com a vontade de Deus. E ele resolve abraçar os seus sentimentos pessoais em detrimento da vontade de Deus. E por isso, ele foge para o lado contrário, para a direção oposta da de Deus. Segundo, e eu termino, Jonas é filho de Amitai. Em 2 Reis capítulo 12, versículo 34, Jonas ali aparece profetizando, e a sua profecia fazendo sentido, acontecendo. Ou seja, é um homem que já tem experiência com Deus. Só que nesse texto também fala que o pai de Jonas era profeta. Eu desafio você a encontrar um versículo que mostra Amitai profetizando. Ele tem a chamada de profeta, mas não tem vida de profeta. Ele tem ministério, mas ele não honra o ministério que tem. E por essa infeliz verdade, Jonas nasce em uma casa que tem-se um profeta que não profetiza.
Então, junta com o sentimento pessoal de Jonas, com a falta de reverência do pai. Porque quem não tem referência acaba perdendo a reverência. E ele entende que se o pai é profeta e não profetiza, logo se eu não profetizar não vai dar nada. Bateu de cara com um muro que se chama Torre Forte. Tinha muita coisa para falar, mas essas são as que o Espírito de Deus nos permitiu. Que Deus nos leve à conscientização de que temos uma chamada, que temos um ministério e que precisamos ir para proclamar o Evangelho do Senhor.